Navegando na leitura. Navegando na leitura. Navegando na leitura. Navegando na leitura. Navegando na leitura, mulheres em busca de si mesmo. Nossa, eu queria muito te agradecer, em primeiro lugar, essa imensa generosidade em participar. Bem-vinda a bordo do nosso projeto Navegando na Leitura, Mulheres em Busca de Si Mesmas. Estamos aqui. Legal, né? Obrigada a vocês por ter escolhido o livro e por ter me convidado. Muito legal. Claro, seu livro tem tudo a ver com o projeto e certeza que foi graças a ele que nós fomos aprovadas no edital. Graças a todo o conjunto da obra, do projeto, mas principalmente a sua participação. Para a gente é um momento muito especial do projeto agora, né? Essa entrevista faz parte também, né, do que a gente colocou no edital. E estamos aqui com a tripulação, que é a Cláudia Paranhos e a Rosane Dunan, que também fazem parte. E cada uma vai trazer alguma perguntinha em algum momento aqui da nossa conversa para você. Mas acho super importante. Então, a gente já está gravando, vamos te apresentar. Eu acho que você dispensa apresentações, mas é importante para quem não conhece dizer que a Tamara Klink, ela é uma artista, é uma escritora, é uma exploradora, uma navegadora que já acumula alguns feitos incríveis, sendo a mais jovem brasileira que atravessou o Atlântico sozinha, a primeira mulher que se tem registro a invernar solo no Ártico. E eu, para mim, é imensamente, tô assim, super emocionada e feliz porque além de fã, de te acompanhar já desde antes de você começar mesmo a navegar solo, né? Já via seu YouTube e seus vídeos super artísticos que eu adorava e que me inspiraram também a escrever meu livro durante a pandemia. E durante a pandemia, acho que você estava indo em busca, né? A gente leu o livro, Mil Milhas, nesse livro, estava indo em busca aí do seu sonho de navegar sozinha. E foi isso que a gente leu junto com mulheres, né, da associação. Foi esse livro, Mil Milhas, que acho que foi o seu primeiro livro também, nesse box bonito e Crescer e Partir. Então, inspirador também esse título, né? A gente levou para mulheres de uma associação que atende mulheres em situação vulnerável, econômica e social. A maioria delas só tinha tido contato somente com a Bíblia, de livro, né? Então Que honra! foi uma Que experiência honra bem vir depois da diferente. Bíblia. É. Sim. Foi uma experiência bem diferente para elas e muito gostosa também. Elas mesmas comentaram que é uma leitura gostosa e fácil, assim, para elas também acessível. E ler em roda, uma ajuda a outra, então foi uma experiência muito gostosa. Nós levamos o livro lá para elas e teve todo esse momento gostoso de ler o livro juntas, né, entre mulheres. Fizemos vários paralelos aí também entre o que é e em busca de um sonho, num momento difícil também da vida, né, de muitas dúvidas, isso para elas também fez sentido, né? Então, bom, acho que para um primeiro introdução, tá bom? A gente queria mesmo passar a palavra para você e saber o que você tem aprontado, onde você está e começar esse Legal. bate-papo. Eu tô na sardinha 2 agora, é a segunda sardinha da série. A primeira sardinha foi a do livro Mil Milhas e do Um Mundo em Poucas Linhas e do Nós. E a segunda agora vai ser do livro que eu ainda estou escrevendo, ainda não acabou. Eu fico muito feliz que vocês escolheram esses livros, que vocês puderam levar esses livros para outros grupos de mulheres. Eu acho que a gente tem muita falta de livros escritos por mulheres que chegam no grande público. Geralmente, livros escritos por homens são considerados universais, e os escritos por mulheres são considerados só para mulheres. Mas mesmo assim, eu acho que a gente tem um olhar que é diferente, porque a gente faz parte de uma metade do mundo que é menos representada em muitas áreas, que é menos lida,
que é menos ouvida, que é menos respeitada, que é menos paga, que é mais vulnerável, que está mais vulnerável não só do ponto de vista financeiro, social, mas também do ponto de vista climático. Hoje em dia, as mulheres são aquelas que mais se deslocam pelo mundo, pelas cidades também, porque elas fazem viagens não só de casa para o trabalho, mas também de casa para o trabalho, de casa para a creche, da creche para o médico, do médico para a casa da outra pessoa para o supermercado a gente se desloca muito, e são esses deslocamentos do dia a dia, mas também deslocamentos que a gente faz, talvez por, eu diria, desobediência, que permitem a gente se conhecer, a gente conhecer do que a gente é capaz, a gente conhecer o mundo, a gente tem uma relação muito profunda com o nosso corpo, na medida em que o nosso corpo ele vem com um calendário, que é algo que metade do mundo não experiencia da mesma maneira. A gente tem um calendário que a cada 28 dias nos lembra que a lua está mudando, que o tempo passou, e eu acho que foi a oportunidade de estar vivendo embaixo das estrelas durante muito tempo, de estar longe das luzes da cidade, que me permitiu entender que no corpo eu já tinha muito mais do que eu imaginava, que meu corpo era capaz de muito mais do que me diziam que eu era capaz. Acho também que a gente não pode romantizar as viagens e dizer que qualquer pessoa pode fazer isso. Eu achava que para fazer uma navegação bastava eu ter todas as competências e ter todos os materiais. Eu descobri que, apesar de ser uma pessoa muito privilegiada, eu não conseguia ter acesso a todos os materiais que eu gostaria, eu ia precisar ir navegar com um barco que era menor do que eu imaginava que era necessário um barco para atravessar o Atlântico. A sardinha, quando eu comprei ela, eu achava que ela não ia dar conta de fazer uma viagem muito longa, e foi aos poucos, ao conhecer melhor o barco, que eu comecei a confiar mais nele. Quando escrevi o 1000 Milhas, não imaginava que eu ia atravessar o Atlântico naquele mesmo barco. Mas eu tive essa oportunidade que me foi dada tanto por um seguidor do YouTube, né, que se tornou um grande amigo, o Henrique, que confiou em mim mais do que eu mesma, que me emprestou o dinheiro inicial para preparar o barco e pagar o porto, que eu não tinha, apesar de ter muitos privilégios. Eu era estudante, meus pais não participavam das minhas finanças, e eu não imaginava que ele ia oferecer essa ajuda. E também do antigo dono que falou, esse barco é um barco que eu não uso mais, eu te vendo pelo preço que você puder pagar. E eu falei, tá, tudo que eu posso pagar hoje é uma bicicleta. Ele falou, tudo bem, eu vendo. De todo modo, eu preciso me separar desse barco, porque eu não quero ter que pagar a vaga da Marina, eu não preciso mais dele, meus filhos não querem navegar, então pode ficar com você. Então, eu acho que eu achava que ia depender muito de mim. No fim, eu descobri que o que tornou essa viagem possível, para além das minhas competências, foi ter tido essa confiança das pessoas, foi ter tido a generosidade dessas pessoas. Eu imaginei que eu ia ter que forçar um pouco o caminho, e no fim foram essas pessoas, esse antigo dono que falou, que facilitou muito a compra do barco, numa certa medida que eu ainda estava em dúvida se o barco era bom ou não, e quando ele disse, te vendo pelo preço que você puder pagar, eu falei, tá bom. Aí ele estendeu a mão, e aí eu estendi também, aí a gente fez assim, ele me deu a chave, e eu falei, é isso? Ele falou, pronto. Sim. E aí depois eu fui para conversar com o Henrique e falei, Henrique, o que eu faço? Ele falou, você comprou o barco? Eu falei, não sei. Aí ele perguntou para o antigo dono, ele falou, sim, o barco é dela. Aí ele falou, agora você vai ter que usar esse barco. Sim. E o barco entrava um monte de água dentro, não estava nem um pouco preparado para fazer viagem. Então, foi o Henrique que me emprestou algumas ferramentas para consertar as coisas. Ele me ajudou um pouco nas horas livres, depois do trabalho dele como professor. As pessoas nos portos também me ajudavam bastante. Eu achei que seria uma travessia muito solitária, e no fim eu vi que eu só fui capaz de fazer essa viagem graças a essas muitas pessoas que me ajudaram.
Então, eu tive essas chances, esses privilégios de encontrar com essas pessoas, e eu acho que o começo do livro Nós fala um pouco sobre isso. Se eu não podia adivinhar todos os perigos que eu encontraria nas viagens, todos os desafios, eu também não podia imaginar todas as ajudas que viriam das pessoas, todos os encontros que nasceriam a partir disso. E foi essa grande descoberta do poder das relações, dos outros, dos encontros. E acho que tem alguma coisa que eu não sei explicar, talvez a Bíblia ou outros livros expliquem melhor, astrologia, não sei o que explicar, certamente não é a ciência, mas que acontece quando a gente coloca uma ideia na cabeça e talvez diz para o universo, eu estou pronta para ver. Estou pronta para ver as oportunidades que vão me ajudar a fazer essa ideia acontecer. Talvez a gente tenha uma forma de se posicionar no mundo que faz a gente ficar mais aberto ou mais fechado para as oportunidades que a natureza dá. A natureza, tanto a natureza que está longe da cidade, como dentro da cidade também. As coisas que acontecem no mundo. Eu ia mesmo te fazer essa pergunta, assim, que é uma curiosidade minha, porque eu também ouvi o seu audiolivro, seu audiobook recentemente, e a gente assistiu algumas entrevistas também, acho que nem foi no livro, foi nas entrevistas, que você conta que para se preparar para a invernagem, você foi buscar a ajuda de uma xamã, de uma curandeira lá do, do norte, e eu fiquei, nossa, como que é essa relação, né, com a Tamara, com esse lugar do invisível mesmo, dos mistérios da espiritualidade, da religiosidade? Eu acho que é uma pergunta também que as meninas vão gostar de saber, já que todas elas têm essa preocupação muito grande com a religiosidade, né? Então, eu queria, Eu acredito em tudo. Para né? mim, tudo tá valendo. Quando eu estava vindo aqui para a Groenlândia, conforme eu ia subindo a costa, eu ia encontrando outros marinheiros, né? Os pescadores, os caçadores de foca, às vezes outros velejadores. E aos poucos começaram a me falar desse espécie de monstro, o bicho, ou espírito, que eles chamam aqui de Kivitok. Eles falam que são pessoas que desistem de morar na sociedade, às vezes porque por vergonha ou por dívida, por alguma razão, desistem de morar com outras pessoas e vão morar nas montanhas geladas. E é muito difícil morar nas montanhas geladas aqui, é muito hostil, o vento é forte, faz às vezes menos 40 graus, muito frio, é difícil comer, você tem que caçar animais, os animais, óbvio, são muito mais adaptados para viver nas montanhas do que os humanos que não têm pelo, que andam sobre duas pernas, que são lentos, que têm um nariz olfato ruim. E alguns conseguem viver, e eles falam que existe uma transformação que acontece nessas pessoas, eles começam a ter superpoderes, eles ficam invisíveis, às vezes eles desaparecem e viram um espírito. Ninguém sabe dizer se eles são vivos, se eles são mortos, se eles não têm mais corpo, se é só uma alma. Alguns falam que viram e encontraram e ajudaram, outros falam que conversaram, outros falam que nunca viram, mas que os cachorros percebem quando tem um Kivitok que passa. E falaram para mim, eles odeiam as mulheres. Então, se você estiver pensando em ir, leva um homem, porque vai ser muito perigoso para você. A gente sabe que as mulheres às vezes desaparecem. E aí eu fiquei assim, como a gente vai contestar algo que é uma verdade para eles, né? E quem sou eu? Quem sou eu que não sou daqui, nunca passei inverno aqui, não tenho cachorros de trenó que percebem Sou para mulher. contestar? Para contestar quem mora aqui, e quem é filho de muitas gerações de pessoas que conhecem tudo desse lugar. E aí eu pensei, bom, problemas locais, soluções locais. Eu perguntei quem é que podia falar com esses espíritos, eles falaram, é uma xamã, ou um xamã. Aí fui procurar onde é que tinha uma xamã, aí me passaram um telefone, aí eu marquei um encontro com ela, e aí ela fez os rituais, que junta
o ritual que ela fez, você juntava os 4 elementos, um pouco de fogo, um pouco de terra, água e ar, e ela tocava um tambor feito de pele de foca, com uma baqueta de madeira, durante 16 minutos, numa vibração específica, bem rápida, tum, 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 tum. Antes disso, o mais importante que ela falava era que precisava de uma intenção. A intenção é a coisa mais importante. Qual é a sua intenção, Tamara? E aí eu falei, eu quero pedir permissão para os espíritos para passar o inverno em tal lugar, na Bahia deles. Aí ela falou, ok, então anoto no papel. Aí eu anotei no papelzinho, em português mesmo, e aí ela fez lá, falou algumas palavras, falou, maus espíritos, fiquem longe, alguma coisa assim. E aí ela tocou esse tambor, e aí eu fechei os olhos, não tomei nada, não cheirei nada, não tinha nenhuma droga, eu só fechei os olhos e falei, tá bom, e acreditei, e fiquei com essa intenção na cabeça, enquanto ela tocava o tambor. Foi como se eu estivesse sonhando acordada. Às vezes os pensamentos viajam um pouco, e eu acho que, como eu tinha essa intenção clara, eles viajavam nesse sentido, e aí eu visualizei o caminho até a Bahia, onde eu queria passar o inverno. Aí eu visualizei mais ou menos como seria esse lugar, eu visualizei quais eram os animais que iam aparecer, a foca, uma raposa, e aí eu visualizei esse inverno, e eu lembro de, nessa visualização, ter começado a oferecer biscoitos para pessoas invisíveis que estavam dentro do barco. Aí eu falei, vocês querem chá, querem biscoito? Aí eu ofereci os biscoitos. E eu lembro que enquanto eu estava navegando na visualização, eu vi algumas pessoas andando em terra acompanhando o barco. E aí eu acho que depende da crença de cada um, como é que você vai ler isso. Ela, para xamã, eram os espíritos que me deram permissão, que me deixaram ir. Eu estava em uma relação boa com eles, Sim. dentro do barco. Mas a gente pode interpretar de muitas maneiras. A gente pode interpretar que era, talvez, as minhas muitas personalidades se alinhando. A gente pode interpretar que era a imaginação como eu imaginava que esse encontro ia acontecer. A gente pode imaginar que talvez fossem lembranças de pessoas que eu conheço, que eram meus amigos me apoiando de alguma forma. Naquele momento Então, ali que você estava de olho fechado, né? e como sonhos, né? Eu acho que a Uhum. gente dá pouco espaço para os sonhos no Sim. nosso dia a dia, mas eu gosto muito de anotar esses sonhos. Tenho a oportunidade de fazer terapia e frequentemente eu anoto esses sonhos, depois eu discuto sobre os sonhos, e os sonhos são muito reveladores sobre como a gente está, sobre o que a gente quer, sobre as coisas que nos atrapalham, Sim. às vezes sobre decisões que a gente precisa tomar. Eu lembro que ao longo da viagem, eu em algum momento quis levar um cachorro comigo. Eu cheguei a ir buscar o cachorro, eu recebi esse cachorro de presente e eu fiquei 2 semanas com ele pensando, será que eu fico mesmo com esse filhote, ou eu levo embora, eu levo embora. Os veterinários falavam, não leva, esse cachorro vai morrer, ele não vai aguentar. Se você precisar fazer uma transfusão de sangue nele, você não vai conseguir, então é muito perigoso para ele. E as pessoas, os veterinários que eram os médicos, que não eram daqui, não eram groenlandeses, falavam isso, e os groenlandeses falavam, leva sim, porque vai servir de alarme para urso, ele pode te ajudar a carregar coisas pesadas, vai ser uma boa companhia, então leva. E aí eu falava, será que eu escuto os locais, escuto os veterinários? Falei, bom, mas os locais talvez achem normal quando um cachorro tem um acidente e morre, faz parte daquilo. Os cachorros, para eles, não são animais de companhia domésticos, né? São ferramentas de trabalho. Os cachorros servem para puxar trenó. E para os veterinários, não. Para os veterinários é pet, né? É de estimação. E aí eu falei, eu acho que eu não saberia lidar com um problema médico que o cachorro possa ter. Então eu decidi devolver ela, a filhotinha, para a antiga dona, para o cachorro virar um cachorro de trenó igual os outros filhotes da ninhada, né, os irmãos. E eu lembro que essa decisão veio através dos sonhos.
que nos sonhos eu me imaginava presa, amarrada, sempre no cachorro. E eu queria sair, eu queria ir mais longe, eu queria navegar, e eu estava sempre amarrada no cachorro. Eu lembro que uma pessoa me convidou para ir no restaurante e não podia ir, eu estava amarrada. A minha mãe veio me visitar, eu estava amarrada. Eu acho que os sonhos são ferramentas que talvez conectam a gente com uma espécie de espiritualidade que não é a da Bíblia, que não é a das religiões, que é a nossa própria espiritualidade com os nossos pensamentos e nosso inconsciente, nossa experiência de vida, e às vezes até com outras gerações. É interessante você colocar, né, essa experiência da escrita e dos sonhos e como é que isso traz você para uma outra realidade, né? Assim, até mesmo de tomadas de decisão, né? E aí tem algo interessante que você colocou agora há pouco, que foi o foco em algo que é bom e não focar no que pode acontecer de ruim. E você acha que essa condição você foi criando conforme as suas experiências? Você já tinha isso antes contigo, desse foco, né, nas coisas boas que as experiências trazem, né? Principalmente essas experiências tão fora do nosso cotidiano, né? Assim, Eu acho que eu tive muitos privilégios, em primeiro lugar, para poder sim. escolher, né, me expor ao risco. Tem muitas pessoas que estão no dia a dia convivendo com situações perigosas, que exigem muito mais coragem e que exigem muito mais energia do que uma navegação. Eu pude escolher partir e fazer uma navegação sem precisar fugir de nada, foi uma busca, né, porque eu tinha a segurança de saber que se tudo desse errado, eu poderia voltar atrás. Isso é Uhum. uma condição que foi muito particular, que foi o grande privilégio que eu tive, né, de fazer essa primeira navegação. E eu também escolhi fazer ela no momento onde eu era nova, eu estava ainda fazendo faculdade, mas se eu atrasasse um ano ou dois, não seria um problema, porque eu estava na França com bolsa de estudos, então eu tinha condição de ficar lá por mais algum tempo recebendo essa bolsa do governo francês. E eu pensei, eu acho que eu estou no momento da vida onde eu tenho menos a perder para tentar ir atrás desses sonhos. Porque se eu esperar alguns anos, aí, talvez eu tenha um trabalho, e aí talvez eu não tenha coragem de largar o trabalho, de me demitir. Talvez eu tinha Aham. acabado de terminar um relacionamento onde eu morava com meu namorado, então eu não tinha casa mais. Eu estava morando nos sofás das pessoas. Então eu pensei, bom, não tenho que pagar um aluguel. Então quanto mais tempo eu passar no barco, menos tempo eu tenho que pagar de aluguel. Então vai ser ótimo também para minha vida financeira aqui, porque assim eu não tenho esse gasto a mais. Como eu não tinha um namorado, eu também não tinha que dar satisfação para ninguém. Eu não tinha filhos, então ninguém ia estar esperando eu voltar. E eu pensei, tá, acho que não é o melhor momento da vida para fazer isso, porque eu não tenho experiência, eu sou nova, eu não estou no meu país, eu sou brasileira, né? Eu estava bem longe, não falo a língua, não tenho muito dinheiro, pelo menos não tenho dinheiro necessário para fazer isso, mas eu acho que é o momento da vida em que o risco custa menos. Eu sinto que quanto mais tempo a gente passa, e principalmente quanto mais a gente conquista as coisas que a gente quer, né, que muitas vezes é um trabalho bom, ou talvez um casamento, mais a gente vai se amarrando também aos pouquinhos, e aí é mais difícil a gente tomar a decisão de sair, é mais difícil a gente tomar a decisão de se expor de novo ao desconhecido, porque custou muito para a gente alcançar o que a gente alcançou. E acho que é por isso que eu pude escolher esse caminho, que é um pouco tópico, de ser navegadora, que é um pouco maluco, porque eu não tinha mais nada em jogo. Eu não tinha conseguido. Eu tentei até conseguir estágio, né, para os primeiros trabalhos como arquiteta, eu tinha sido recusada em todos. Então, no fim, aquilo que eu achei que ia ser, né, ai, meu namorado terminou comigo, fiquei sem casa,
fui recusada no trabalho, nos estágios, ainda repeti de ano na faculdade. Eu falei, as coisas que eram para ser as piores, agora, de repente, se eu tomar essa decisão de comprar esse barco, de repente, tudo aquilo que era para ser um problema vai virar uma vantagem. Porque agora eu não tenho mais nada para renunciar, tudo já disse não para mim. Então, o fato de ter repetido de ano me permitiu ganhar um ano a mais de visto e conseguir renovar a bolsa de estudos. Sem namorado, a vida é mais fácil. Sem o trabalho, eu também eu não tinha mais nenhum gasto, sem o aluguel eu não tinha nenhum gasto, e sem o trabalho eu não ia ter que me demitir. Então eu fui. Nessa sua experiência, assim, de você passou em vários países, né? Já viveu fora. Você vê essa relação da mulher mais adiantada em outros países com relação ao Brasil? Tipo, você acha que, por exemplo, na França ou outros países da Europa que você conheceu, a mulher já tem mais esse tempo estipulado, já está mais sem culpa para fazer o que os homens já fazem há muito tempo? Eu acho que talvez dar para as mulheres melhores condições para ter menos culpa, tem mais igualdade social. Tem. Com mais justiça social na França ou na Noruega, que foi onde eu comecei a viagem, ou mesmo aqui na Groenlândia. Então, tendo um pouco mais de igualdade social, não é perfeito ainda é bastante desigual, mas menos que o Brasil. E tendo mais justiça social, tendo menos desigualdade, os pobres sendo menos pobres e os ricos sendo menos ricos, isso dá para as outras pessoas condições de poder ter acesso a transporte de qualidade, de poder ter acesso à água encanada, de poder ter acesso a esgoto, saneamento básico, e isso dá para a gente condições para poder ter espaços públicos, ter calçada boa, ter parque, ter casa, né? Para as pessoas com menos condições, uma moradia popular, todo mundo ter acesso à escola boa, para se os filhos quiserem estudar na faculdade, poder fazer faculdade. Eu acho que tudo isso dá para as mulheres, tudo isso ajuda muito as mulheres a ter menos sobrecarga. Então, com isso, elas conseguem ter mais tempo livre. Então, tem muitos cansaços, sim. Eu acho que quando a gente ajuda, as pessoas mais vulneráveis da sociedade sempre vão ser, né, as mulheres, né, as pessoas com reduções de mobilidade, né, às vezes com deficiência física, menos mobilidade e com menos autonomia, os idosos, as crianças e as pessoas que não são brancas, acho que especialmente os negros, que são a metade do Brasil e que não estão representados em metade das atividades, metade dos cargos de poder, né? São esses grupos que vão sofrer mais. Então, se você junta tudo em uma pessoa que é uma mulher preta ou negra, com alguma redução, alguma dificuldade motora, ela pegou o pacote completo das dificuldades. Ainda junta que ela tem menos poder aquisitivo, juntou o pacote completo. Ela realmente, tudo que ela reclamar, não é culpa dela. Tudo que ela reclamar é com razão. Porque o mundo não foi feito para essa mulher. O mundo foi feito para outro grupo, que é o homem branco com poder aquisitivo alto, com outras condições, e não para nós. Então, todas as vezes que a gente tiver alguma iniciativa do governo ou mesmo de grupos, de iniciativas privadas que ajudem as pessoas mais vulneráveis, vai ser melhor para as mulheres, vão estar menos sobrecarregadas. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho vendo os lugares por onde eu passei. As mulheres que tinham mais tempo para descansar, que tinham melhores condições para ter tempo livre, eram em sociedades onde todo mundo tinha mais igualdade, onde todo mundo tinha melhores condições. Então, defender justiça social, justiça fiscal, justiça climática, ajudar as mulheres sempre. Sempre são as mulheres que vão sofrer mais com as dificuldades, os problemas climáticos, vão ser as mulheres, porque elas têm mais gente que depende delas, elas são as pessoas que cuidam, são elas que estão mais sobrecarregadas, e são elas que têm menos condições de se mudar para outros lugares por causa dessa teia.
Então, acho que sempre que a gente vai defender mais igualdade, mais justiça, vai ajudar as mulheres. Qualquer leitura do clube que já foi mãe está preparada para atravessar o Atlântico. Qualquer uma, todas elas já podem, eu atesto, elas têm condição, elas são capazes de atravessar o Atlântico, muito mais vezes que eu, mais novas, em barcos bem piores que a Tadinha, elas dão conta, tenho certeza absoluta. Eu dou a carteirinha. A Cláudia, então, com 3 já está, né, Cláudia? É, Já fez a com volta ao mundo, 3, já. Então, mas é Totalmente. engraçado, é interessante porque essa importância não é dada. Então, a gente normaliza o, o tamanho da dificuldade que a gente tem enquanto, né, primeira maternidade, por exemplo, ela é normalizada. A gente não fala sobre isso, né? A gente, como a muito. Rosane acabou de falar, acaba sofrendo sozinha, né? Às vezes não tem mãe perto, foi o meu caso. Já não O meu tinha minha mãe meu quando eu tive também. meu primeiro filho. Então, assim, muitas dificuldades foram passadas quietas, né? Sozinha e com poucas pessoas. Então, assim, a importância que é a gente criar essa rede, né? E que essa rede pode acontecer num momento como esse, por exemplo, né? De criar essa roda de leituras, de criar esse vínculo com amigas, né? Que possa trocar. E aí a rede social, o WhatsApp, por exemplo, é super importante, né? Eu agora acabei de passar por um momento super difícil da minha vida e que o WhatsApp foi onde eu me apeguei com as pessoas, né, com as amigas, porque, nossa, eu precisava de um momento, a gente brinca que é de descarregar a mochila, né? Então, eu te chamo aqui, eu tô com a minha mochila muito cheia, preciso descarregar. E é isso, né? Então, e a gente, eu acho que isso é uma coisa muito nova, né? Se dá o direito de estar com outras mulheres para falar sobre problemas ou sobre situações ou que a gente não fala normalmente, né? E deixar de sentir a culpa, porque eu estou desperdiçando o meu tempo conversando, né? Ou estou gastando o meu tempo, em vez de estar na casa, ou enfim, nos afazeres, eu estou cuidando da minha saúde mental, né? A vida É, serve para isso. A pois vida serve para é, essas coisas mas a boas. gente sabe disso agora, né? Né? E aí, claro, É isso. elas podem reclamar sim, nem tudo é culpa delas. Eu acho que a única culpa que elas podem carregar é de se culpar demais. Boa. É, E, ótimo. o que eu falei sobre todas as mulheres que são mães estarem prontas para atravessar o Atlântico é de fato porque todas as mulheres que se tornaram mães, elas conhecem muito mais o corpo, elas sabem dividir o sono em vários pedacinhos, elas sabem encontrar soluções quando tudo Uhum. parece um desastre, elas sabem se virar quando elas estão numa situação que elas nunca viveram na vida. Elas estão prontas. Sabem assumir responsabilidades, sabem tomar decisões, nem sempre vão ser as certas, talvez seja um pouco como no Sardinha. Talvez o primeiro filho tenha que ser um pouco mais tolerante, porque nem sempre vai dar certo. Eu e minha irmã gêmea, bom, nós somos duas, demos muito trabalho para minha mãe, coitada, não tinha como ela estar pronta para isso. Mas é isso, não tem como acertar sempre, pelo menos eu sei que na minha travessia, que foi bem mais simples, que foi a do oceano, não tem nada bem muito mais fácil do que essa de ser mãe. Até eu gostaria de ler o livro das leitoras, saber como está sendo a delas, que é bem mais desafiadora que a minha. No Sardinha, que é uma coisa mais simples, eu errei pra caramba, bati na pedra, aconteceu tudo que vocês sabem. Agora, eu quero saber como é de vocês. E eu acredito que o começo talvez não seja o melhor dos mundos, mas a gente faz como a gente pode. Cada Eu acho fase. que cada filho é um filho, cada época da nossa vida também, né? Porque a gente também está diferente, né? Eu tive um filho com 27, um filho com 32 e um filho com 36. Então, assim, eu era outra pessoa nessas idades, né?
Então, eu acho que a gente também vai se transformando e os desafios, eles não param, né? Acho que a hora que também que parar o desafio, a gente está pronto para ir embora daqui, né? Porque é isso, né? É a vida, Mas uma coisa que a né? Tamara A falou gente agora ficou batendo, só hein? A gente tem que ah, navegar, Cláudia e Rosane. Nós somos mãe, nós três, a gente está pronta. Estamos lá. A Estão Tamara acabou de prontas, falar. é? Pois Já podemos. é, você Então, sabe. Eu acho que Tamara. Novo vai ser mais projeto. tranquilo navegar do que eu ficar aqui, viu? vai, Nesse vai, momento. sim. Tamara, eu tenho um amigo que tem um barco, a gente saiu para navegar e Imagina ter pensei. tempo. Eu pensei nisso, eu falei, não, eu não estou pronta para navegar, porque era tanta coisa que ele fazia, ia lá, tirava a vela, ia, baixava, e olhava isso, e olhava aquilo. Fica aí, você dirigir lá Não, eu pensei comigo, não, eu tenho que ficar aqui só de tomando sol, porque eu não consigo, achei tanta informação, gente. Você tem que ser muito eu acho que a pessoa tem que ser muito, sabe, rigorosa para dar conta de tudo e do todo ali no mar. Eu achei demais informação. Você não acha, Não mais que Tamara? ser mãe. Não, não acho, não mais que ser mãe. Para barco tá tudo escrito com explicação. Alguém pensou nisso? Tem alguém pode ensinar. Para ter filho não tem nada escrito, não tem explicação. Ele chora, berra, tem catapora, sei lá, tem alguma doença, tem que dar remédio. Não, não, dá conta sim, Rosane. Essa ideia de que não É é muito muita coisa. técnico, inacessível É, para algumas pessoas. Não, não é. É só um objeto. É só um objeto. Imagina uma pessoa viva, que nem fala a língua, que não tem explicação, que é diferente, que imagina, não. é. Qualquer uma de vocês daria conta, é bem mais fácil do que ter filho. Eu não tenho nem coragem de ter filho hoje em dia. Quem sabe, inspirada em vocês, eu começo a achar que eu posso ser capaz algum dia, mas hoje eu acho difícil demais. É realmente navegar é mais fácil. A gente podia até tentar trocar de lugar por um mês. Vocês iam entender. É verdade. Muito interessante isso, né? Assim, o grau de dificuldade que a gente coloca, né? Porque eu acho que a gente está tão envolvido com a maternidade que não assim, agora que eu estou parando para pensar nas situações, né? Então a Rosane estava falando agora e eu fiquei pensando, puxa, já teve momento de eu estar com os três dentro do carro, os dois brigando lá atrás, um querendo comer na frente, o trânsito que me exigia atenção, telefone tocando, e você fazendo tudo isso, E né? barco é, É, é sempre o mesmo. Filho evolui, muda. Que um dia é então, eu não bebezinho, aí tinha quando você parado para aprende o pensar. bebezinho, aí anda. Aí quando você aprende o que anda, vira pré-adolescente. Aí é o terror, aí vira adolescente, pior ainda. Aí vira adulto que anda de moto e carro Ai, e, não, e e cai. trabalha. Anda de moto e É, cai. não, é muito pior que barco. Rosane, você se Mas, enganou. mas não dá para fazer um paralelo, tipo o Sardinha um, agora o Sardinha 2 já cresceu, ou não dá assim para Não, porque o falar que é Sardinha 2 é diferente? sempre o Sardinha 2. Ele próprio não vai mudar. Então, se Não eu vai volto, mudar. é tudo igual. É. Talvez fique até mais fácil, entendeu? Com o tempo. Mas não é assim com Não, pessoa viva. E vocês, por mais que eu não sou mãe, mas eu sou filha, assim como todas vocês próprios não são as mesmas. Então, imagina vocês próprios ao longo da própria vida. Se já é difícil a gente se autoconhecer, imagina conhecer uma outra pessoa. Então, com certeza vocês dariam conta. Ó, tô até hum. me animando aqui, olha. A Uira, me espera aí que eu tô chegando em Ubatuba, Uira. Uma hora, venha para A Ira Ubatuba. já fez curso, né, Ira? Já sabe, já no livro É, eu dela já estou escreveu fazendo umas os aulinhas. termos, tudo, fez toda uma pesquisa, né? Já estava se empolgando, né? Isso que você fala de privilégio, nós todas aqui, né, que estamos entrevistando a Tamara, em algum ponto temos esses privilégios também, né, de ter alguns recursos, né, diferente das mulheres até que a gente atendeu lá com os livros que levamos às rodas, mas mesmo assim, o que a gente discutiu ali, é que todas nós temos momentos de vulnerabilidade, momentos de ser ser humano mesmo, né, de dor, de profunda dor, e que isso não dá para medir.
e que o que ajuda muito, assim, é escrever. Então, a gente também, dentro do projeto, fez uma oficina de diário de bordo. A Cláudia, É. ela faz artesanalmente. Então, a gente fez diário de bordo para as meninas escreverem, demos oficina de escrita criativa. E a maioria delas falou assim: ah, vai ser meu diário da minha gravidez. A gente achou legal também. Demais. É, isso que você falou de escrever os sonhos também, super importante, né? Da gente ir buscando novos significados mesmo para esses lugares que muitas vezes parecem que não tem saída, né? Quando a gente entra num lugar de muita dor. E aí, puxando um pouco esse momento mesmo do livro, do livro não, esse momento que você decidiu ir atrás da Sardinha um, né? Que nem tinha esse nome na época, a gente leu toda a história, a gente sabe como foi. Foi num momento de pandemia também, eu acho que você não deu muito destaque nisso no livro, mas que eu também é isso, né? Tirando esse lugar, entendendo dentro dos nossos privilégios, eu também, durante a pandemia, achei esse lugar de escrever. Escrevi um livro falando sobre uma mulher que estava navegando sozinha em busca da aurora austral, assim, sem nunca ter navegado, e me inspirei demais também nas suas histórias, na do seu pai e de outros navegadores que foram, objeto de pesquisa. Então, tudo isso para te perguntar como que é ainda agora, né? E depois de tudo isso, e mais sobretudo agora, a sua relação com a escrita mesmo, além dos diários de sonho, porque também é difícil, né, nesse dia a dia a gente ter esse tempo de parar e escrever, né? Não um livro é outra coisa, porque daí já vai para o lado de trabalho, mas escrever mesmo para se autoconhecer, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho que isso também vai ser importante para todas nós. Uhum. Eu acho que nem sempre dá vontade de escrever, muitas vezes não dá vontade. Acho que principalmente quem tem uma rotina muito corrida ou muito pesada, chega em casa exausta de noite e ter que escrever parece uma coisa cansativa quando é tão fácil a gente só pegar o telefone ou ligar a televisão e ficar vendo o que aparece. Mas é uma ferramenta que é muito transformadora e muito poderosa, porque tira a gente do lugar, às vezes, de vítima, ou às vezes de tristeza, e de repente obriga a gente a ter controle, pelo menos, da nossa história. Então, quando as tempestades estão muito fortes, quando o vento está muito forte, quando o barco está quebrando, fala assim, meu Deus, tá um caos, e aí tinha vontade de reclamar do barco, de brigar com o barco, de brigar com o vento, e fala, meu Deus, o vento não vai mudar, o barco não vai se consertar sozinho, eu que me coloquei aqui, né, aí é tudo culpa minha, não era tudo culpa minha, mas pelo menos era culpa minha ter escolhido estar lá, porque eu podia estar numa casa, no sofá da minha amiga, e eu escolhi estar lá. E aí, quando eu escrevia, eu era obrigada a controlar a minha história. Então, eu era obrigada a pensar, meu Deus, mas tá, Tamara, mas eu acho que você percebe que faz 3 dias que você está reclamando e não está fazendo nada, que você não consertou seu barco? Você percebe que você também saiu na tempestade, não se amarrou, não pôs o colete? Você percebe também que você não se deixou dormir? Que não tem como a gente sobreviver se a gente não dorme, se a gente não come direito, se a gente não bebe água. E aí o diário Você me ajudava trazia a para a ser, consciência, né? sim, o diário era essa, talvez a amiga que fala as coisas que a gente não quer ouvir. E eu falo assim, bom, eu não posso mudar o mar, eu não posso mudar os ventos, mas eu posso pelo menos controlar a minha história. E aí, às vezes, até eu falava assim, mas, bom, eu detesto estar vivendo o que eu estou vivendo agora, mas eu acredito que essa não vai ser a primeira tempestade que eu vou viver na minha vida, provavelmente vai ter outras, e se quando vierem outras eu vou estar mais preparada para elas, eu vou estar menos preocupada em fazer os ventos se mudarem, eu vou ficar batendo menos vezes numa porta fechada, porque eu estou vendo aqui que se eu ficar insistindo na porta fechada eu vou só perder energia. Nos próximos portos eu vou aproveitar mais os tempos bons com as pessoas que são legais.
Eu vou tentar passear mais, ao invés de ficar sempre tentando ir o mais rápido possível, ou tentar sempre gastar todo o tempo possível só no barco. Eu vou tentar, pelo menos, passear de vez em quando para conhecer o lugar. Vou tentar conversar mais com as pessoas. Às vezes eu acho que é perda de tempo conversar com os outros, mas quando eu escrevo o diário, eu me dou conta que toda vez que eu converso com alguém numa das paradas, essa conversa sempre é muito positiva, sempre me ajuda de alguma maneira, sempre torna a experiência mais interessante. Então eu vou ficar mais aberta para essas conversas. Às vezes eu acho que não vou conversar com ninguém, vou só ficar aqui no meu canto e avançar no meu motor, mas de repente se eu converso com esse senhorzinho que está passando, eu descubro que na verdade ele é mecânico, ele passou 50 anos consertando motores de barco, e ele sabe exatamente qual é o problema que eu preciso resolver. Em vez de passar 3 dias tentando procurar o problema, eu vou, com a ajuda dele, resolver em 3 horas. Isso aconteceu várias vezes. Acho que o mundo é muito injusto, muito desigual. Nem todo mundo tem o privilégio de escolher navegar pelos oceanos, mas pelo menos nos diários a gente pode encontrar, dar valor para nossa própria história, dar valor pelo que a gente já fez. A gente pode colocar nosso diário do lado da Bíblia e ver que esses 2 livros têm peso, esses 2 livros são importantes, esses 2 livros ocupam espaço. A gente pode colocar na nossa estante de livros e ela pesa. Então, nossa história pesa, nossa história ocupa espaço, ela existe. E quando a gente escreve isso, acho que a nossa vida tem mais valor para a gente mesmo, que a gente já fez. Também acho que no nosso dia a dia, poucas vezes a gente tem a oportunidade de lembrar do que a gente já fez, do que a gente já viveu, das coisas que a gente já alcançou, já conquistou, das dificuldades que a gente já venceu. Todas as pessoas que passaram pela pandemia já viveram uma história muito dura, muito difícil. E se a gente está aqui hoje, né, nem todo mundo sobreviveu. A gente perdeu muitas pessoas queridas nesse processo, né? Então, só poder continuar a viver já é uma grande conquista. E acho que os diários dão para a gente a chance de poder lembrar disso. O mundo não vai lembrar a gente do que a gente já fez. O mundo não vai falar para a gente celebrar o nosso passado, celebrar as nossas conquistas. O mundo vai sempre falar: está faltando algo. Agora você alcançou tudo aquilo que você queria, mas está faltando um móvel, está faltando uma televisão, está faltando um celular, está faltando alguma coisa, sempre vai estar faltando. A gente liga a televisão ou abre as redes sociais, vai sempre ter um monte de publicidade falando para a gente: está faltando uma máquina de costura, está faltando um pote, está faltando alguma coisa. E quando a gente escreve diário, a sempre o que gente está fala... faltando e nunca o que tem, né? Nunca é o que tem. Nunca a gente vai ligar a televisão e ele vai estar elogiando o que a gente já tem. É sempre o novo, a nova roupa. E nunca vai estar falando assim: olha que bom, gente, vocês que já têm uma calça jeans, como é bonita a calça jeans que vocês já têm, vocês não precisam de outra. Vai sempre ser: olha a Então, é o nova, o novo foco, né? modelo. É o foco, né? A gente escolher onde a gente quer colocar o foco, né? Isso que você está trazendo para a gente hoje, né? Nessa sua fala, como é que a gente pode mudar esse foco, né? Em vez de estar no foco da escassez, a gente ir para o foco da abundância mesmo, né? Do quanto que a gente É, tem. Você falou uma vez que, se eu não me engano, se eu não estou enganada, os seus diários, quando você era menor, os teus pais colocavam na estante junto com livros. Acho que uhum, foi isso. E sim, aí ele se tornava um ainda livro, é. né? Sim, ainda é. Os diários. Ah lá. Ah, que legal. Ah, então, e muito interessante porque ele fica com um outro peso, né? Ele está junto com livros de escritores, né? E aí eu penso que quando a gente consegue visualizar a nossa história como uma história importante, é, também ganha um outro formato, um outro peso para a gente mesmo, né? Assim, reconhecer o quanto que a nossa vida é importante, né? Para nós Sim. mesmos. Os diários também ajudam a gente a colocar em palavras
às vezes coisas que atrapalham a gente. Eu vejo que é muito difícil para mim, em alguns momentos é muito difícil para mim escrever, e eu já escrevi tantas vezes que eu já sei que se é difícil é porque eu tô querendo esconder alguma coisa de mim mesma. Às vezes é alguma decisão difícil que eu preciso tomar. Olha Então, que como eu não quero interessante. entrar em contato com o pensamento, eu não escrevo. Como se eu estivesse querendo me afastar do que eu sei que é a decisão certa a tomar. E aí, quando eu começo a escrever, eu falo, sim. Ou às vezes eu não quero entrar em contato com alguma emoção, né? Escrever Aham. sobre um assunto que eu sei que vai me deixar triste ou chateada. É, e acho que também a nossa sociedade não dá pra gente muitas vezes a oportunidade de entrar em contato com os nossos sentimentos. Às vezes a gente precisa chorar, porque Uhum. porque a gente está cansada, porque a gente está triste, a gente precisa, não pode estar o tempo todo sorrindo, senão vai ser viver num fingimento. Então a gente precisa poder ter a oportunidade de entrar em contato com as emoções. Também a gente está numa sociedade que é muito individualista, é sempre cada um por si, né? Menos as mulheres. As mulheres são uma para todos, né? As mulheres geralmente são as que cuidam da família inteira, né? Acho que desde as classes mais humildes às classes com mais poder aquisitivo, é sempre a mulher que está sendo responsável por cuidar de todo mundo, né? E quem está cuidando das mulheres? Então, é muito poderoso Uhum. ter um encontro de mulheres, que seja para leitura de um livro, ou que seja, sei lá, para assistir televisão, ou para jogar bola, ou para costurar, ou para fazer qualquer coisa, desenhar, ou para cuidar de alguém em conjunto, para conversar, para qualquer coisa. Mas é muito poderoso ter um encontro de Aham. mulheres, onde a Aham. gente tem a oportunidade de falar sobre o que a gente sente, de se ouvir, desabafar, de jogar conversa fora, de se divertir. A gente aceita muito facilmente que os homens tenham isso, né? A gente aceita muito facilmente o futebol de quarta-feira, o encontro dos homens no bar. Mas é muito difícil para a gente criar esses momentos quando a gente é mulher. De falar assim, não, agora eu vou encontrar as minhas amigas no bar. Parece até algo proibido para É, muitas de trabalhar a nós. culpa, né? É. Sim, dá culpa. Quando não, quando a gente também tem o direito de se Sim. divertir, A né? A gente gente, conversou sobre isso na roda de leitura e as meninas trouxeram alguns depoimentos, né? De que era um lugar de Isso. paz, de tranquilidade, finalmente, tipo, um lugar que eu posso ter silêncio, ler uma coisa diferente, tipo, não me preocupar com os outros, né? Não ter que cuidar de tudo, de lista de afazeres. principalmente quando tem filhos, eu vejo que mesmo sem querer, muitas vezes agora em navegação, eu falo pra minha mãe, não se preocupa, mas ela, claro que tá preocupada. Né? Ela também passa a noite sem dormir quando tem tempestade, ela fica me seguindo e fala, não precisa se preocupar, mas ela fica. Então, mesmo sem querer, eu acabo ajudando a minha mãe fica mais cansada ainda, apesar de eu estar longe. E, e acho que é importante a gente, se ninguém ajudar a gente, pelo menos entre nós, a gente se ajudar, a gente apoiar uma outra. São muitos muito preciosos e a vida é para isso também, né? A vida é para a gente poder descansar, é para a gente poder olhar para o céu, é para a gente poder encontrar as amigas, para a gente poder fazer coisas que a gente gosta, coisas que dão para a gente mesmo o prazer. O direito ao prazer é uma coisa que é muito é, tabu Nova. para as mulheres, né? A gente Sim. não tem direito, a gente não aprende a fazer o que a gente gosta. Às vezes você tá culpada de ler um livro porque alguém vai chegar porque não fez o almoço, porque não foi Uhum. buscar. A gente sente culpa de ir no bar, a gente sente culpa de, de não ir na igreja, ou de ir na igreja, ou de ir buscar encontrar alguém ou não encontrar uma outra pessoa. Então, É, e esses encontros, eles trazem para a consciência esse tipo de reflexão, né? E quando você está com outras pessoas refletindo, é, é possível que essa culpa ela fique pequenininha, vai amenizando até chegar num momento que você fala, não, eu posso, né? Eu posso fazer isso, eu posso sair, eu posso organizar a minha vida de uma maneira que caibam as coisas, tanto as que eu preciso fazer, que nem sempre é o que a gente gosta, mas que também tenham prazeres, né? E que esses prazeres não tragam culpa.
Então, assim, Uhum. a gente percebeu, né, na roda que a Uira acabou de falar, depoimentos de mulheres que elas só tinham ou perceberam que só tinham aquela hora da roda para sentar e que tinha alguém que podia ficar com o filho dela, porque essa associação tinha essa estrutura, e nessa hora ela tinha o tempo para ler, né? Então, assim, essa descoberta me pareceu extremamente importante para algumas delas, né? Que foram as que deram esse depoimento. E depois também elas começaram a, inclusive, levar as crianças, né? Os bebês de colo, várias foram na roda, amamentando, né? É, e se permitindo ter esse espaço, ter esse tempo. Então, assim. Foi muito importante trazer dentro da discussão do teu livro essa reflexão de que sim, é importante esse momento de autoconhecimento, de autopreservação, de trazer o prazer para a vida, né? Mostrar que é bom, né? É prazeroso, é gostoso a gente se sentir parte de um grupo, poder conversar sobre isso, né? Foi muito importante e essas reflexões vieram a partir da tua escrita, né? Que também estava num lugar solitário e, ao mesmo tempo, tendo a escrita como uma ferramenta, terapêutica, né? Trazendo as emoções, trazendo a possibilidade de você entrar em contato com essas emoções. Foi muito É, importante. eu acho que é mais fácil entrar em contato com essas emoções e entender e ter momentos de prazer quando a gente está isolado do que quando a gente está em É, sociedade. Acho que é mais difícil a gente ter que dizer não para as pessoas. aham, Ainda mais a cultura brasileira quer dizer sim para tudo, e quando a gente acha que a gente não vai poder, a gente diz sim mesmo assim, só no dia não aparece. sim. E quando a gente se isola, mesmo acho que é mais fácil. Eu lembro de no começo do inverno, quando eu estava no barco, isolada, e mesmo durante a travessia do Atlântico, começar a pensar, tá, mas quais são as coisas que eu gosto de fazer? O que que me dá prazer? Como se eu não tivesse nem aprendido quais eram as coisas que eu gostava. Na hora de cozinhar para mim era, mas o que que eu gosto de comer? Ao invés de estar sempre pensando no que o outro vai gostar. É, o que que o outro vai pensar? Mas como é que eu gosto de me vestir? Ao invés de estar pensando o que que o outro vai achar da roupa que eu estou usando, ou do que eu falo. E isso foi até fácil descobrir isso estando isolada. Eu acho que é mais difícil a gente se autoconhecer quando tem um monte de solicitações o tempo inteiro. E eu não sei qual é a receita para isso. Eu acho que tem que ter muito. Acho que escrever ajuda a isso. Como diz a Xamã, escrever a nossa intenção, né? Eu quero ter momentos de prazer na minha semana, não só momentos chatos. Eu quero ter um tempo para mim. Eu preciso me organizar para isso. Nem que eu tenha que dizer não para os outros, nem que eu tenha que pedir ajuda para os outros. A gente também não tem costume de pedir ajuda, a gente tem vergonha de pedir ajuda. Mas todo mundo pede ajuda para a gente o tempo inteiro. Eu acho que especialmente as mães, né? Ou Uhum. esposas, ou pessoas que têm pais com mais idade. Um monte de gente pede ajuda para elas o tempo inteiro. E é muito difícil elas pedirem ajuda. Minha mãe nunca pede ajuda. Então, acho que a gente tem que aprender também a aceitar essa ajuda que todo mundo pede para nós. A gente tem que fazer esse combinado consigo mesmo para buscar ter momentos que dão prazer para a gente, comer a comida que a gente gosta, fazer aquilo que a gente quer fazer. Às vezes pode ser dormir mais. Eu acho que dormir mais é uma coisa que a gente está sempre tirando também horas de sono, é fácil de tirar, mas também é algo que é muito prazeroso para a gente poder dormir, poder sonhar, escrever, ler, olhar para o céu, não fazer nada, olhar para o teto. Eu só evitaria redes sociais e Instagram, porque são maneiras que existem da Legal. publicidade, está sempre sugando a gente e está fazendo a gente ficar sempre olhando para o que falta. Então, acho que talvez um pouquinho tudo bem,
ver um filme e acabou. Ver uma novela com as amigas, tudo bem, e acabou. Mas não muito, porque a gente vai estar sempre frustrada quando a gente está olhando televisão. E não importa, a gente pode ter tudo que a gente pode querer no mundo, vai ser sempre insuficiente. Então, vai ser, eu acho, um pouco uma pegadinha, né, das telas. Mas tirando aquilo que tem publicidade, todas as coisas que não passam pelo dinheiro, que não passam por ter que comprar mais, eu acho que são coisas que podem ser fontes muito, muito agradáveis, muito boas, de ter prazer. E a vida também serve para isso, né? A vida serve para a gente poder usar os nossos sentidos, a vida serve para a gente poder sorrir, para a gente poder chorar também. O corpo é para isso, para a gente poder se abraçar, para a gente poder estar com as pessoas que a gente gosta. Não os aniversários, celebrar as coisas também. Os aniversários às vezes passam batido no nosso dia a dia, e às vezes são o único momento no ano em que a gente tem a oportunidade de pensar no que o ano que passou foi. E quando a gente escreve os diários, a gente lembra disso todos os dias. E os dias acabam se tornando um pouco mais valiosos quando a gente se dá conta de que todo dia aconteceu coisas diferentes, que todo dia a gente viu coisas novas. Os diários ajudam a gente a ver aquilo que passa batido quando a gente não escreve. E não precisa ser não precisam ser páginas e páginas de diário, às vezes pode ser uma linha só, às vezes pode ser uma lista de palavras, e no fim do ano a gente vai ter 365 palavras escritas, cada uma por dia. Pode ser no bloco de notas do celular, quando a gente está no ônibus, pode ser uma gravação de áudio, alguma coisa. Não precisa nem poder ler depois, se não quiser ler depois não tem problema, mas anotar em algum lugar, escrever, ter que pensar no que a gente viveu e escrever, faz a gente olhar para si mesmo, olhar para dentro, olhar para o passado e dá para a gente condições para a gente poder celebrar as coisas que a gente alcançou. Tamara, bom, você falando do diário, eu só lembrei de uma passagem de um guia espiritual lá da Índia, Ramchandra, e ele sempre fala depois da meditação para a gente escrever em diários, escrever o nosso diário. E durante muito tempo ele teve o diário dele, que foi publicado, e quando foram publicar o diário dele, viram que várias vezes ele escrevia no dia condição inalterada. Aí no outro dia, de novo, condição inalterada. E aí falaram para ele, Ramchandra, a gente não poderia, para diminuir o tamanho do diário, tirar esses dias, né? Já que não mudou nada mesmo. E ele diz, não tire, porque quando eu escrevo condição inalterada, eu estou mostrando que eu estou olhando para mim mesmo naquele dia também. A condição não mudou, mas eu continuei me olhando. Então, antes de fazer uma pergunta para você, eu só quis lembrar também que o diário também serve para isso, né? A gente está, na verdade, sempre se olhando, mesmo que a condição esteja inalterada, né? A minha pergunta para você, Tamara, é sobre quando você fala da calmaria, que você fala que a tempestade nem sempre é o pior momento, né? Mas que a calmaria pode ser bem desafiadora, porque a gente perde controle, fica sem saber o que fazer e acaba abaixando a guarda. Então, eu queria saber se você podia fazer um paralelo entre esses momentos de calmaria no mar e a calmaria na vida, essas incertezas que a gente tem, na vida quando a gente está em terra firme. Acho que gostei muito da condição inalterada. É muito legal essa história. Acho que as pessoas que vão saber melhor fazer o paralelo são os leitores do livro, né? Muito melhor do que eu. Eu sinto que a calmaria na vida de cada pessoa pode ser uma coisa muito diferente, né? E o que acho que tentando ver assim nos momentos em que eu estou na cidade,
Hoje, os momentos de calmaria, talvez são momentos em que eu estou vivendo coisas que não necessariamente eu gostaria de estar vivendo. Às vezes não é aquilo que eu quis. Às vezes é um plano que eu tinha que não vai mais acontecer. Às vezes é uma expectativa que eu criei para algo e no fim a coisa não deu Não deu. certo. Às vezes foi essa reprovação, por exemplo, na faculdade. Eu era sempre aluna, melhor nota 10 nota 10 e de repente eu reprovo. E eu falei, ixi, o que eu vou fazer? E agora, como é que vai ser? Eu vou ter que fazer tudo de novo. Não vou conseguir pôr em prática as coisas que eu tinha pensado. Mas também na calmaria são momentos em que talvez a gente fica mais exposto a se comparar com os outros. Então, também são perigosos por isso, quando a gente se compara muito, fala, mas o outro está avançando e eu estou aqui parada, que faz a gente ser muito duro consigo mesmo. São momentos em que a gente pode se expor mais ao perigo, porque tudo parece tão parado que a gente acha que nada de errado vai acontecer. No mar, eu vejo que quando está sol, o barco não está avançando, eu esqueço de vestir o colete, eu esqueço de tomar conta de mim, eu esqueço de dormir direito, porque parece que nada vai acontecer. E de repente, as calmarias são também momentos que servem para a gente se preparar, que servem para a gente, de repente, aproveitar para descansar, que servem para a gente mudar de perspectiva, que servem para a gente redefinir a rota. E eu acho que hoje eu aceito mais o tédio, por exemplo. Eu gosto de ficar entediada, porque eu acho que o tédio é uma emoção, é um sentimento que me ajuda a sair, talvez de uma espécie de ansiedade, a sair do automático. E enquanto entediada, eu cuido, eu penso agora, né, crio o reflexo de, vou cuidar de mim, eu vou comer uma comida que eu gosto, eu vou só sentir isso, sem fazer nada, e eu acho que o TED me ajuda a valorizar também os momentos em que as coisas andam mais rápido. Na tempestade, a gente sabe o que fazer, porque é muito óbvio, né? Está claro, assim, o tempo é ruim, a gente tem que fazer o que a gente pode para cuidar de si, para sobreviver, para passar por isso. A gente tem que ajudar as pessoas que precisam, a gente tem que cuidar de si próprio, tem que se amarrar, tem que pôr os coletes salva-vidas, tem que diminuir as velas do barco, tem que tomar cuidado com as ondas, tem que ficar se prendendo. Na calmaria parece que a gente fica menos claro o que a gente faz, não tem receita. Não tem um objetivo muito preciso. Só que nem a tempestade nem a calmaria duram para sempre, né? Os dois são só fases do mesmo oceano, né? A calmaria uma hora vai acabar, assim como a tempestade também vai acabar. E como é que a gente surfa né? Nesse mar liso, sem ondas? Como é que a gente surfa nas tempestades para pelo menos aproveitar essa viagem no tempo que ela durar? Talvez dá mais dificuldade ainda viver as calmarias quando a gente não sabe, não se conhece tanto. Quando a gente sabe do que a gente gosta, quando a gente sabe como a gente cuida de si mesmo, eu acho que talvez a gente viver as calmarias ou o tédio, né, ou a frustração, talvez com mais carinho por si mesma. A gente fica menos enlouquecida quando as coisas não acontecem na velocidade que a gente queria, quando a gente está meio parada, a gente talvez os diários são uma ferramenta para isso, mas também, como eu falei, às vezes as amizades, se alguém não tem nenhuma vontade de escrever diários ou não sabe escrever, eu acho que talvez esses diários podem ser também encontros com pessoas que a gente gosta, pessoas de outras idades, ou crianças ou pessoas mais velhas. Pode ser também oral esse diário, não precisa ser, eu não acho que precisa ser escrito. Eu acho que o escrito para mim funciona porque eu estou sempre sozinha, mas vale também diários por escrito, com pessoas com que a gente se sente confortável. Eu
depois das viagens, eu via que não tinha internet no barco, então eu ia ler as mensagens antigas de celular, e eu via que mesmo nessas mensagens, conversando com os amigos mais próximos, eu tinha também uma forma de diário escrita ao longo do tempo. Então, para quem não gosta nada, não gostei da ideia do caderno, tem outras maneiras também de fazer diário, tá? Não tem desculpa, tem outras maneiras. Se você não gostou do caderno na estante, nem no bloco de notas, nem no gravador, eu acho que também vale um diário oral que a gente faz com as conversas. Qualquer coisa que dê para a gente a oportunidade de olhar para dentro, de lembrar das coisas que a gente viveu, eu acho que tá valendo. E as calmarias são esses momentos em que eu preciso ser mais tolerante comigo. Eu preciso tomar mais cuidado, eu preciso me respeitar mais e falar, tá, calma, Tamara, tudo bem, vai passar. Né? Ser mais legal, ser mais minha amiga. Falando assim, não, tudo bem, não é culpa sua, não tem nada que você possa fazer mesmo, é culpa dos outros. É culpa do vento que não apareceu. Então, calma, cuida de si, lembra de cuidar de si mesmo, lembra de passar protetor solar, ou de se cobrir, de pôr um chapéu. Ocupa esse seu tempo com as coisas que você gosta. Não se preocupe, a tempestade vai vir de novo em algum momento. Então, aproveita para descansar, dorme mais se você precisar. Usa esse momento para se sentir bem, para se preparar e sendo mais gentil com a gente mesma. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta. Sim. Eu tentei não entrar em exemplos muito concretos, porque eu acho que cada pessoa vai ter a sua própria calmaria, a sua própria tempestade. Eu não quero dar uma resposta só para o que isso pode ser, porque pode ser 1 milhão de coisas diferentes na vida de cada um. Ai, muito perfeito isso que você falou, porque realmente tudo na sociedade fala para a gente fugir dessa conexão com a nossa presença mesmo, né? E como é importante aceitar, porque tudo passa. Inclusive, essa nossa entrevista também vai passar, já deu 1 hora que estamos aqui. E a gente sabe que o seu tempo é valioso e também ficar na tela não é uma De das vocês também. melhores coisas, nosso tempo também. E principalmente das leitoras, que eu sei que o tempo delas é o mais valioso de todos, é o mais difícil de ter. Eu agradeço muito que elas tiraram algumas horas preciosas para ler o livro, para ouvir nossa conversa. Muito Sim. obrigada, leitoras. Espero que tenha sido interessante para vocês. Foi A gente ótimo. também agradece a presença de todos que nos ouviram até agora, principalmente da Tamara, né? A gente quer agradecer e também te desejar sempre os melhores ventos possíveis. Vamos continuar aqui acompanhando suas artes todas pelo mundo afora e esperamos esse novo livro com muita ansiedade, que com certeza vai continuar nos inspirando e para nos inspirar a não esquecer também da importância mesmo de acreditar em nós mesmos, de ter sonhos, de ter momentos de prazer, de ter momentos de conexão, de aceitação com as tempestades, com as calmarias, e trazer esse olhar de equilíbrio mesmo para a vida, né? Porque a natureza, acho que quem está em contato com a natureza percebe muito isso, né? Que tudo tem esse equilíbrio, não tem como ficar por muito tempo a mesma coisa. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo, seja bom ou seja ruim, né? Tem que aproveitar, porque a vida é única. Tamara, Obrigada. na navegação, né? A gente fala bons ventos, mas também pensei numa frase para te falar, numa palavra para te falar. Continue sendo farol. Não, imagina, eu não sou farol de ninguém. Eu acho que Não, é um farol ali, cada mas a gente pessoa se que a gente inspira. conhece tem esse poder de tornar o farol. A gente tem Sim, que só escolher sim, quais faróis a gente vai sim. seguir e quais a gente não vai, né? É. É, Mas é é. farol. Para muitas mulheres, a gente vê a sua caminhada, é muito inspiradora. Então, que continue sempre inspirando a gente. É muito legal. Muito obrigada. Acho Hum. que foram muitos aprendizados nesse caminho e que foram inspirados, né? Assim, essas reflexões todas, elas acabam sendo inspiradas e vão trazendo
as reflexões também de cada uma, né? Então, assim, eu acho que esse start, né, que foi dado com o teu livro foi bem bacana, assim como a das pessoas também, né, são essas sementinhas brotando, né? Então, que venham mais. Sim. Muito Sim. obrigada. Aí. Eu agradeço que escolheram o meu livro, mas também lembro que tem vários outros livros escritos por outras escritoras ótimas. Então, se não gostou do meu, tem vários outros. Se gostou, também tem vários outros, com Isso. várias outras pessoas com experiências de vidas diferentes. Então, eu desejo que as leitoras continuem se encontrando, seja pelos livros ou por outros motivos. De repente, pode ser para ler os próprios diários ou para conversar. Aham. Eu desejo que elas continuem separando essa 1 hora da semana para se encontrar e fazer coisas que sejam prazerosas para elas e para vocês também. Muito obrigada pelo convite e pelo privilégio de poder participar desse encontro de vocês. Espero um dia encontrar essas leitoras no mundo presencial, né? Nossa, boa meta, Obrigada, boa meta. Vamos fazer Tamara. a visualização e escrever no papel da xamã. Tu, 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 tu. Aqui, já até escrevi Sim, aqui, ó, escrever as nossas intenções para eu não esquecer. Isso. muito Seria obrigada, legal. viu? Bons ventos para vocês também. Tudo de Obrigada, bom, querida. Tamara. Bons ventos. Estamos te acompanhando aí pelas redes, vendo o que você está fazendo. Legal. É isso. Sardinhas. Obrigada pelo bate-papo. Obrigada, foi Obrigada, muito boa a pessoal. conversa.